Fala galera, avisa pra geral que a FJU está na TV Templo, canal 10.1. E claro, estamos nas nossas redes sociais também. Então bora curtir, comentar e compartilhar com seus amigos aquela live topzera. Vamos ao top de 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. A live FJU está no ar. Estamos mais juntos do que nunca. Fala galera, começa agora mais uma live FJU aqui diretamente dos estúdios aqui da central da FJU. Em breve, falando em estúdio, nós teremos as novas instalações da live FJU, muita novidade vem por aí, mas vamos seguir aqui no nosso cenário direto aqui da Central FJU para falar para você tudo de bom que tem aqui na Força Jovem. E o melhor do que existe aqui, além de todas as atividades, é a mudança, é a transformação de vida que só Deus pode fazer. Eu tenho aqui nos estúdios hoje conosco a Anne e o Júnior. Boa tarde, tudo bem? Eles vieram aqui contar a história deles. A Anne chegou a morar na rua. O pior momento foi, Anne? Sim, senhor. O pior momento foi morar na rua debaixo de uma ponte. E você vai contar pra gente o que aconteceu com a Anne e com a família dela, que eles foram parar debaixo da ponte. Júnior, o pior momento pra você foi a mágoa do seu pai? O que foi? Foi a mágoa e os vícios, né? A mágoa e os vícios. O vício me levou. O vício começou por causa da mágoa. Foi a porta de entrada. Foi. Muitas pessoas, né, têm recorrido por causa da mágoa a resolver de alguma forma, mas muitas das vezes tenta escapar, né, dessa dor, desse sofrimento pela porta errada e acaba se dando mal. Mas, graças a Deus, o Júnior acertou na porta certa e hoje está aqui para dividir a história conosco. Então fique ligado aqui na live. O que eu aconselho você? Já compartilha esta live. Nós estamos ao vivo no YouTube e no Facebook, Força Jovem Universal, e no Instagram oficial FJU, na TV Templo, aqui para a capital de São Paulo, canal 10.1, então você pode espalhar. E se você tem Univer Vídeo, nós também estamos na plataforma, inclusive é uma plataforma que você deve assinar. Tem muitos conteúdos na internet, tem muitos conteúdos em plataformas, mas eu quero te dizer uma coisa, conteúdo bom você vai encontrar no Univer Vídeo. É menos do valor do que um lanche por mês, mas você vai investir em conteúdos bons, algo que acrescenta na sua vida. Então fique ligadinho por aí, compartilha geral. Se você está nas redes sociais, coloca aí de onde você está acompanhando a live FJU aqui de São Paulo, de outro estado, de outro país, onde você nos acompanha. Então coloca aí, a gente volta já já. Eu quero já mostrar para você o que a Central FJU tem para proporcionar para todos os jovens de 15 a 25 anos. Acompanhe. Não é só mais uma obra, mas é uma obra que vai alcançar a alma. Esse lugar aqui, a Central FJU, ela é uma extensão da casa do pai. Queria me ajudar. Tem fé de conhecer o Polo agora. Existe um lugar pensado especialmente para jovens que querem mais da vida, mais oportunidades, mais preparo, mais propósito. Esse lugar é a Central FJU. Um espaço totalmente pensado e preparado para jovens de 15 a 25 anos, criado para desenvolver talentos, acolher histórias e construir futuros. Sou professora de inglês na Central da FJU e tenho esse privilégio desde 2008, mas quando a Central ainda nem existia. E como professora voluntária, eu me sinto parte disso.
né, parte dessa revolução de trazer o jovem para conhecer o seu próprio valor, descobrir os seus talentos, multiplicar o que é bom para esse único fim proveitoso. Então, para mim, é um privilégio muito grande. A primeira aula no Polo da Força Jovem foi uma experiência inesquecível. Eu lembro que nós entramos no tatame e paralisamos, porque eu já visitei várias academias de Muay Thai e nenhuma academia profissional renomada tem a estrutura que nós temos hoje. Eu nunca visitei uma academia que tem ar-condicionado, nunca visitei uma academia que tem um banheiro limpo, que tem toda essa estrutura. E academias grandes, profissionais. Então, para nós, foi um impacto ali, foi algo marcante, tanto para mim como para todos os jovens que estavam naquele dia. Aqui, cada jovem é visto, ouvido e incentivado a crescer. Na Central FJU, o desenvolvimento vai muito além da teoria. Oferecemos aulas de idiomas, intensivão para o Enem, instrumentos musicais, audiovisual, artes marciais, teatro e muito mais. Claro, além disso, é o lugar onde nascem amizades verdadeiras. Central FJU é o seu lugar, o lugar onde todo jovem deve estar. Quer saber mais? Então fala com a gente. Envie uma mensagem para o WhatsApp 11 2178 1187 e acompanhe tudo o que acontece por aqui seguindo nossas redes sociais. @Central FJU. A Central FJU está localizada na Rua João Boemer, 225, no Brás, e está aberta todos os dias, esperando por você. Vem pra Central, vem pra FJU. Nós temos aqui na Central FJU aulas gratuitas para você de vários instrumentos. Nós temos aula de guitarra, aula de contrabaixo, aula de canto, de teclado para todos. E temos a aula de bateria que acontece aqui na Central também. Vou colocar para você uma chamadinha e todas essas aulas são gratuitas. Você não paga absolutamente nada para fazer a aula, aprender aqui, desenvolver o seu talento e, claro, melhor do que aprender é aprender num ambiente saudável. E é isso que você encontra aqui na Central FJ, um ambiente saudável, qual você vai poder interagir com jovens que quer o seu bem, jovens que têm pensamentos bons, atitudes boas e aprender a desenvolver o seu talento. Eu quero um dia a galera do mídia tocando aqui, né? A gente podia pegar, a gente tem a galera do mídia aqui produzindo aqui a live FJ agora, a gente podia fazer o teste agora, né? Pegar deixa pra lá. A gente pode fazer um teste um dia, hoje não, porque senão a gente vai mostrar algo indevido aqui na live. A gente já volta, acompanha essa chamada. É possível fazer 4 movimentos diferentes ao mesmo tempo? É exatamente isso que a bateria exige. Enquanto mãos e pés trabalham separados, o cérebro organiza tudo em um só ritmo. Aprender bateria é treinar corpo e mente ao mesmo tempo. Bora conferir? Teve um dia que eu tava à toa aqui na Central FJU, aí teve um menino que veio chamando todo mundo pra ir pra aula. Tô me soltando mais, tô perdendo mais a timidez, assim, que antigamente eu era muito fechado, muito tímido. Aqui nas aulas de bateria eu tenho aprendido sobre paradidom-dindom, timbre e a montar a bateria também. Se interessou e deseja saber sobre dias, horários e como participar? Então nos chame através do WhatsApp 11 2178 1187 ou procure o polo da FJU mais próximo de você, acessando forçajovemuniversal.com. Para você fazer a sua inscrição, é só você chegar aqui na Central FJ. O endereço é Rua João Boemer,
225, aqui na lateralzinha do Templo de Salomão, na rua lateral do Templo de Salomão. Chegou diante do Templo de Salomão, é fácil, não tem erro. A rua lateral, Rua João Boêmio, número 225. De segunda-feira até a sexta-feira, nós abrimos a partir das 14 horas. Então, você pode chegar aqui na recepção, fazer o seu cadastro para a aula. Se você tem entre 15 e 25 anos, as aulas são especialmente para você. Nós também temos diversas aulas, como você vê aí, artes marciais. Se você quer saber tudo que tem aqui, não dá para falar aqui de todas as atividades, porque seria o programa todo falando da Central. Então, vem para cá, vem conhecer uma galera diferenciada e você vai subir de nível. Você vai ser um jovem diferente. E falando em jovem diferente, Anne, a gente falava no comecinho do programa que o pior momento da sua vida foi morar ali debaixo da ponte. Mas eu queria que você contasse o que aconteceu para vocês chegarem até ali. Pastor, eu cresci num lar sem estrutura nenhuma, onde eu já nasci vendo os meus pais sendo traficantes de droga. A gente morava numa favela, eles comandavam, né? Aquele bairro ali, aquela favela. Só que depois de um tempo, meu pai começou a ser foragido da polícia. Só que ele chegou a ser preso. E nessa situação, ele chegou a ser preso. A minha mãe não tinha o que fazer. Então, a gente teve que sair dali, foragido daquela cidade. E quando meu pai saiu, depois de um ano da cadeia, a gente não tinha mais o que comer. Porque todo o nosso sustento, a gente tinha até uma vida boa. Porque todo o nosso sustento vinha ali do tráfico, né? Uhum. Só que aí a gente começou a ter necessidade. A gente passou fome, não tinha o que comer. Chegamos a morar na rua, debaixo de uma ponte, passar frio, passar fome, tudo. Só que depois eles conseguiram ir para outra cidade. E nessa cidade, eles conheceram uma família, né? Começamos a morar ali, mas miséria total, destruição total. Só que os meus pais começaram a ser usuários de droga. Quer dizer, já estava ruim quando eles estavam no tráfico. Ali, como é que era o ambiente dentro de casa? Tinha paz? Como é que era? Era uma tristeza, era só briga, ninguém conseguia falar com ninguém, porque era um ambiente totalmente carregado. Aonde eu olhava para o lado, era fome, olhava para o outro lado, era tristeza, era desunião. Ninguém, era um lar totalmente sem paz, sem alegria nenhuma. E agora, nesse momento após a prisão do seu pai, vocês vão para outra cidade e eles já tinham visto tantas pessoas, né, nas drogas, sofrendo, porque eles vendiam anteriormente, e agora eles passaram a usar drogas. E aí, o que aconteceu aí? Foi ladeira abaixo. Foi ladeira abaixo, pastor, porque todo o dinheiro que eles conseguiam era para as drogas. Então, eles não tinham mais controle, eles não pensavam na gente. Eles pensavam, esse dinheiro eu preciso sustentar o meu vício. Então, era só fome. A gente vivia magro, era uma tristeza tão grande, eu era criança, eu falava, meu Deus, o que vai ser da minha vida? Que futuro eu tenho aqui, crescendo num lar destruído? Aí, com toda essa situação, a gente passando fome, passando dificuldade, eles conheceram uma família. E essa família gostou muito de mim. Aí foi quando eles fizeram essa proposta de me dar para essa família. E eu, por ser uma criança, não ter opção de poder escolher, eles achando uma opção melhor para eu não passar fome, eles me deram. E eu falei, agora, se nem os meus pais me querem, o que vai ser da minha vida? Não tenho mais nada. Você estava com que idade? Eu tinha só 5 anos de idade. 5 anos de idade. 5 anos de idade. E aí, você foi morar com a sua família? Fui morar com essa família. E morar com essa família, no começo, foi tranquilo, eles me acolheram, só que depois de um tempo, eu comecei a ser como uma escrava. Porque eu tinha que acordar mais cedo, eu tinha que limpar a casa, eu tinha que cuidar dos filhos dela. Então, ali virou o meu trabalho. Meio que eu estava morando naquela casa para poder viver. Né? E foi quando eu comecei a ter mágoa dos meus pais. Porque eu pensava assim, como que um pai dá o próprio filho para uma família que eles nem conhecem? E agora? Eu odeio os meus pais, eu tinha ódio, eu não queria ver eles. Às vezes eles iam lá visitar para ver se estava tudo bem comigo, mas eu não queria ver eles, porque a raiva era tão grande, porque eu pensava assim, independente da situação que eles estavam vivendo, eles tinham que cuidar de mim, porque eles são os meus pais. Então, essa raiva, ela foi dominando dentro de mim. Foi quando eu comecei a ter depressão. Aí a tristeza dominou todo o meu ser. Fiquei
eu não conseguia comer, eu fiquei triste, eu queria ficar dentro de um quarto. Eu só pensava em morrer. Para mim, não tem mais jeito. Foi quando eu comecei também a ter insônia. Parecia um ritual, pastor. Todos os dias, 3 horas da madrugada, eu acordava. Durante o dia, eu ficava morrendo de sono, mas quando eu colocava a cabeça no travesseiro, eu só pensava em morrer, em acabar com a minha vida, não tem mais jeito para mim, nada flui na minha vida, o que vai ser? Não tinha expectativa de nada. Essa era a minha vida. E eu só, nessa idade que eu pensava em morrer e tudo, eu estava com 11 anos de idade. E eu morava num apartamento com essa família. Foi quando eu pensei, eu vou me jogar. E nesses picos de não conseguir dormir de madrugada, eu sentei na janela. Eu falei assim, hoje vai acabar com a minha vida. Eu vou acabar com a minha vida. Vamos jogar aqui e vai resolver. Porque eu pensava que a morte, eu me matando, resolveria tudo. Foi quando eu sentei na janela e eu tentei me jogar. Mas algo me puxou para trás e eu caí. E eu falei assim, o que eu tô fazendo da minha vida? Foi quando o meu irmão, ele ligou para mim, porque ele morava com os meus pais, ele ligou e falou assim, Anne, você quer voltar para casa? Eu falei, eu não quero, porque eu tenho muita raiva dos meus pais, eu não quero. Só que eu também pensei, né? Eu também não quero viver com essa família pro resto da minha vida. Eu quero viver com a minha família. Foi quando eu aceitei voltar para casa. Mas quando eu voltei para casa também, a situação era aquela. Vícios, droga, tristeza, passava fome ainda. Só que o meu irmão, ele já estava indo para a igreja. Ele falou assim, Anne, tem um lugar que mudou dentro de mim, que pode mudar a sua vida também. Só que eu era tão orgulhosa que eu falava assim, não vai mudar, nada pode me mudar. Ele falou assim, Anne, vamos. Eu falava, não, eu não acredito que a Igreja Universal vai mudar a minha vida. Aí ele falou assim, eu vou te levar para a Força Jovem, vamos lá, você vai conhecer lá, tem amigos que vai poder te ajudar. E foi quando eu fui. Pastor, eu estava tão, pesada, carregada, que no primeiro dia que eu fui na igreja, eu falei assim para Deus, meu Deus, se o Senhor não se revelar para mim hoje, eu não sei o que vai ser da minha vida. Foi no primeiro dia que eu cheguei na igreja, eu tive um encontro com Deus. Deus falou assim, se você colocar em prática a minha palavra e tudo que sai daqui, a sua vida vai mudar. Eu falei, então é isso que eu quero. Eu falei, eu vou colocar a palavra de Deus em prática. Foi quando eu comecei a participar das reuniões da Força Jovem, ali aprendendo que eu tinha que abrir mão das minhas vontades, abrir mão dos meus desejos, que eu tinha que perdoar os meus pais, que era uma coisa mais difícil que eu tinha que fazer. Antes de você falar sobre essa questão, como você fez para perdoar, eu estava aqui pensando, né? Eu acredito que para você e para todas as pessoas, pior do que a fome é a mágoa. Sim. Né? Você acredita que a mágoa fez muito mais mal para você do que a fome, do que morar debaixo de uma ponte? Sim, a gente pode falar que a mágoa é como se fosse o veneno. Porque a gente quer que aquela pessoa pague por algo que ela fez, mas a gente está tomando aquele próprio veneno. É como se quando eu fiquei com mágoa, eu me dei o veneno, que foi quando veio a depressão, veio a tristeza, veio aquele buraco. Eu queria que os meus pais pagassem por aquilo que eu estava fazendo, mas eu estava pagando por tudo, porque a tristeza, o vazio, a angústia, a insônia veio sobre a minha vida. E você que guarda mágoa de alguém, você está pagando um preço muito alto. Porque quem está sofrendo com tudo isso é você. É você que está aí desesperado, aflito. É você que sente dores no peito. Você traz dentro de você um desejo de sumir, porque você tem muita raiva de alguém. E aquilo é como um câncer na sua alma. E você quer que a outra pessoa sofra, mas quem tem sofrido é você. Então, como fazer? Essa é a pergunta que você que tem mágoa. Como fazer, então, para vencer isso? Porque o fulano não merece o meu perdão. O que ele fez comigo não está certo. Não estou defendendo o que a pessoa fez. Mas é você que está assistindo. Não é à toa que você está aí. Então, se você está assistindo nessa mesma situação de mágoa, você pode mudar essa situação. Como? Você vai entender o que a Anne fez para mudar. Mas, primeira coisa, não é a outra pessoa que tem que resolver esse problema. Não é ela que vai resolver esse problema dentro de você. É você. É você entender que quem tem sofrido com isso tudo é você. Trazendo
problemas graves para dentro de você, como tristeza, a ansiedade, a depressão, a angústia, a síndrome do pânico. Você não consegue dormir. A Anne já não dormia mais. Você pensa em tirar a sua vida. Quando você passa numa ponte, você olha, você fica pensando, eu acho que se eu acabar com a minha vida, essa dor acaba. Porque o que aquela pessoa fez comigo não é justo. Você que mora num prédio, você tem esses pensamentos. Você vai na sacada, você fica olhando. Você está buscando criar coragem de tirar a sua vida. Mas assim você não vai resolver o problema. Sabe o que você pode fazer? Você pode agora entrar em contato conosco. Prestando atenção no que a Anne vai falar, manda uma mensagem para a gente. Nós vamos te ajudar. Vamos mostrar para você que existe sim saída para esse problema. O número está aí na sua tela. 11 2392 6910. 11 2392 2392 2392 6910. Manda uma mensagem de texto ou uma mensagem de áudio para o nosso WhatsApp. Nós temos uma equipe agora de jovens que venceram a depressão, venceram a ansiedade, venceram a mágoa, venceram a síndrome do pânico, o complexo de inferioridade, que está do outro lado da linha, para te responder, para te ajudar. Eu não sei quem está me assistindo agora, mas se você quer aproveitar esta oportunidade, entre em contato conosco que nós vamos te ajudar. Você pode ter certeza que você vai encontrar esse apoio. Lembra o que a Anne disse? Quando eu cheguei na Força Jovem, eu falei, eu vou obedecer. Mas chegou a parte, ela encontrou amigos de verdade, chegou a parte que ela teve que agir. É a parte que você tem que fazer agora, agir. Manda sua mensagem e nós vamos te ajudar. Anne, e ouvindo a palavra de Deus, você ouviu sobre o perdão. E como é que foi encarar isso? O que você fez? Foi a parte mais difícil, porque eu falei, como que eu vou perdoar eles? Só que eu entendi, pastor, que não tinha como a minha vida mudar se eu não liberasse o perdão. Mesmo que eles não mereciam aos meus olhos, mas eu falei, eu vou fazer. E quando eu perdoei, eu falo que a minha vida teve um divisor da água para o vinho ali, naquele momento, porque ali como se fosse um passo para a minha mudança, porque ele tirou tudo aquilo, aquele peso, aquela tristeza, tudo dentro de mim. E dali em diante, pastor, eu comecei a obedecer, coloquei a palavra de Deus em prática. Foi quando eu me batizei nas águas, falei, eu quero morrer de verdade para o mundo, para todo o meu passado. E quando eu me batizei nas águas, eu ouvi falar do Espírito Santo. Que quando o Espírito Santo ele entra na vida da pessoa, ali ele muda tudo. Não é só simplesmente fora, mas é dentro, que ele dá paz, que ele dá a certeza da salvação. E era isso que eu queria, essa mudança radical, que alguém me visse e falasse assim, meu Deus, a Anne mudou mesmo. Foi quando eu fiz um propósito. Eu morava em Brasília, só que estava tendo a caravana para vir aqui no Templo de Salomão. E eu falei, eu vou ir. Só que eu não quero ir no templo simplesmente para conhecer a grandeza do templo, mas eu quero realmente para conhecer o próprio Deus. Quero que Deus, ele mora dentro de mim. E eu lembro que todo mundo veio sorrindo, brincando, tipo, feliz porque ia conhecer o templo, mas eu vim em espírito, eu vim focado. Eu falei, não, eu não vou aceitar pisar o pé lá sem eu receber o Espírito Santo de fato, de verdade. Foi quando eu participando da reunião, num domingo, eu me entreguei, pastor. Eu entreguei tudo de mim, entreguei o meu eu, as minhas vontades, tudo. E naquele dia, o Espírito Santo, ele veio sobre a minha vida. Ali, no mesmo instante, eu tive paz. Ele falou assim, eu sou seu pai, Anne. Eu tô com você. Ali eu tive a certeza da minha salvação. Ali é como se estivesse jorrando uma fonte dentro de mim. Tudo mudou. Eu falei, meu Deus, agora eu sou feliz de verdade. Aquele vazio que um dia eu tive, ali já não tinha mais. Ali teve a mudança radical dentro de mim. Ali ele me preencheu por completo. Ali eu falei, meu Deus, agora sim a minha vida vai arrebentar. Agora eu vou ser feliz de verdade, porque eu encontrei o que eu precisava a vida toda. Porque quando o Espírito Santo ele entra, eu não preciso de mais nada. Ele é suficiente na minha vida. Ali eu tive a paz. E a partir dali tudo mudou para você. Mudou. Hoje, como é que está a sua vida? Hoje eu amo a minha família, né? Porque um dia que eu odiava os meus pais, eu amo meu pai, eu amo minha família. Eu sou totalmente diferente. Eu não tenho mais depressão. Eu sou uma pessoa totalmente feliz, eu sou alegre.
Eu durmo à noite, se deixar, o despertador não tocar, eu não acordo. É uma coisa que parece ser tão simples, mas para quem tá sofrendo é tão difícil, né? Era tão difícil. Eu tentava dormir, mas quando tivesse uma trava, tipo assim, no meu sono, você não vai dormir. Mas hoje não. Hoje minha vida é totalmente transformada. Eu sou completa, pastor. Trabalha? Trabalho. Hoje eu tenho o meu trabalho direitinho, faço tudo certo. Deus, ele transformou de dentro pra fora. Ele mudou, né? Mudou. Ele transformou de fato a sua vida. Senhor. E Deus quer fazer isso também com você. Ele quer transformar. Deus, ele não pega a vida de uma pessoa e dá uma melhorada, não. Ele transforma. Ele quer fazer isso com você. Mas para isso você precisa dar a sua vida para ele. Você precisa colocar a sua vida nas mãos dele. Aproveitar a chance que você está acompanhando o programa e dar um passo. Dar um passo em direção a Deus. E ele vai transformar a sua história. Por mais que você diga assim, olha, eu não sei como, eu não sei de que maneira, mas Deus é o único que pode fazer isso. Você pode ter certeza do que eu estou te dizendo. Sabe o que você pode fazer? Você pode procurar. Hoje nós teremos o Algo a Mais aqui no Templo de Salomão, onde a Anne também faz parte da Força Jovem. O Algo a Mais é hoje, ela vai falar daqui a pouco do endereço. Nós estaremos aqui às 19h30, aqui do lado do Templo de Salomão, na Avenida Celso Garcia, 499, aqui na Catedral do Brás, com a galera da FJU aqui do Templo de Salomão. Se você quer se aproximar de Deus, se você quer algo a mais de Deus, então não perca a oportunidade. Nós estaremos aqui com todos os obreiros, toda a galera da Força Jovem te esperando de braços abertos. Hoje, o Algo a Mais é qual horário lá em Itaquera? É às 8 horas, na Rua Augusto Carlos Balma, 485. Então, hoje, às 8 da noite, às 20 horas, o pastor Alain, a esposa dele, a Bruna, e todos estarão ali prontos, de braços abertos para te receber. Hoje a Anne é obreira, né? Hoje eu tô como obreira pela misericórdia de Deus. Hoje eu ajudo outras pessoas que têm depressão. Eu dou a paz que eu recebi. Hoje eu quero dar e levar às pessoas o que Deus fez na minha vida, porque eu tenho certeza que se essa pessoa obedecer, levar a palavra de Deus a sério, colocar em prática, a vida dela vai mudar, assim como a minha mudou. Deus está pronto para isso. Não há dificuldade nenhuma em Deus. Agora o que você tem que fazer é agir e reagir contra a situação que você está enfrentando e buscar a Deus, tá bom? A gente volta já já, vamos conhecer a história do Júnior, que também mágoa do mesmo jeito, né, Júnior? Sim, era mágoa. A mágoa, ela tem destruído muitas pessoas e você não vê, né? O problema da mágoa é que ela não se manifesta visivelmente, ela é dentro. O reflexo é do lado de fora com as atitudes que a pessoa toma. A gente vai falar mais sobre isso, não saia daí. Foi incrível. Tô muito animado. Superou do ano passado. O esporte me resgatou. Gosto muito de dança, gosto muito do projeto Cultura do Força Jovem. O Dia Nacional da Força Jovem Universal. No que respeita ao mérito, a Força Jovem Universal tem como propósito apoiar jovens de diversas formas. A iniciativa liderada pela Igreja Universal vai ser celebrada no segundo sábado de janeiro todos os anos. O tempo que você tem de juventude, vai passar muito rápido. E é o melhor tempo da sua vida, porque esse tempo é o tempo que você pode, com a cabeça fresca, aprender o que é certo. Hoje, somamos cerca de 300 mil integrantes espalhados por mais de 130 países, formando uma família que não para de crescer. São mais de 60 mil voluntários que beneficiam mais de 2 milhões de pessoas anualmente. Em nossas redes sociais, estamos conectados a mais de 5 milhões de usuários que acompanham os projetos que a Força Jovem Universal realiza diariamente. Uma quadra ou um tatame pode ser o início de uma reviravolta. O esporte é a nossa ferramenta para tirar o jovem do tempo ocioso, através do vôlei, futebol, artes marciais, atletismo e outras modalidades. Ensinamos a disciplina, compromisso e a resiliência. O esporte reestrutura o caráter e mostra que, com foco, é possível vencer qualquer batalha dentro e fora das competições. Mais do que entretenimento, a arte é uma forma de levar vida. O Cultura desenvolve talentos através de teatros, musicais, dança e, claro, a banda FJU. No mídia, ideias viram grandes produções que geram mais de 50 milhões de impressões nas redes, fazendo a FJU rodar o mundo inteiro em segundos.
Quando o assunto é o cuidado emocional, o projeto HELP torna-se uma mão estendida, acolhendo quem enfrenta crises, dores internas e batalhas invisíveis. Se você está nos assistindo pelas redes sociais e precisa de ajuda, chama o HELP no WhatsApp 11 23 92 69 10. Aqui você não é julgado, é ajudado. Anualmente, realizamos mega eventos. O Luau FJU, Mega Dance, Mega HELP, Esporte Jovem, Foto Challenge e Curta FJU. São nesses momentos que unimos o impacto social e cultural que só a Força Jovem Universal proporciona. Aos finais de semana, milhares de jovens se reúnem para participar do Encontro Jovem, uma tarde super animada e que você recebe uma recarga através de uma palavra de fé. Quem aí gosta de ter uma madrugada diferente e cercada de uma galera gente boa? É na FJU Night que muitos encontram o maior de todos os recomeços, o novo nascimento. Mas tudo isso só acontece por um motivo: impactar e mudar vidas. Cheguei na Força Jovem com depressão. Quando eu me senti abraçado pela Força Jovem, eu consegui entender o meu próprio valor. Hoje tenho paz, não tenho mais esse buraco que tinha em mim e sou feliz de verdade. I was a very aggressive person. That aggression was especially towards my mum as well. I also thought that, these people don't really love me that much, so much so that if I was to disappear today, they wouldn't care less. And now I have received the Holy Spirit, I'm at peace and I don't have the issues that I had before. Para preencher o meu vazio, eu fui para um dos vícios que era jogos online. Através dos jogos online eu fiz amizades que com eles ali eu era feito como o bobo da corte. Eu fazia todo mundo rir, mas dentro de mim eu sabia que eu era triste. Eu já sabia o que era para ser feito, já sabia da verdade, mas eu não praticava. Mas, num certo momento, a palavra foi entrando. E hoje tudo que eu tenho, que eu sou, é graças ao Espírito Santo. Ele me fez uma nova pessoa. Antes de chegar na FJU, eu era uma pessoa muito triste. Meus pais brigavam desde quando eu era criança, então por causa disso eu não conseguia dormir à noite. Eu tinha insônia também, né? E aí, quando eu recebi o Espírito Santo, ele mudou dentro de mim. Não tinha mais aquele vazio, aquela tristeza que eu tinha antes. Meu fundo de poço foi quando eu vi que para me sentir bem, eu precisava me humilhar para as pessoas, para ter atenção delas. E foi aí onde eu recebi um convite de uma obreira para participar de uma vigília do IPD. E foi nessa vigília onde a palavra finalmente entrou. Eu tive a certeza que eu não estava mais sozinha, que não precisava mais me humilhar para as outras pessoas e eu finalmente tive paz. Eu era uma menina muito depressiva, que tinha ansiedade. Se não fosse a Igreja Universal, não teria encontrado a paz que eu não tinha lá fora, né? A FJU é muito mais que um grupo, é a nossa família. Um lugar onde as amizades são de verdade e ninguém fica pra trás. Aqui você descobre que pode ser diferente, feliz e que a sua fé te leva longe. Seja muito bem-vindo à Força Jovem Universal. Estamos juntos e misturados. Então, Júnior, eu queria que você dividisse conosco qual foi a sua situação que você também teve mágoa. Mágoa de quem? O que te fizeram que você trouxe esse sentimento para dentro de você? Então, desde o começo na minha casa era muita guerra, muita briga. E querendo ou não, a gente, quando é criança, a gente olha para a vida das outras crianças e quer aquilo que elas têm, né? Só que lá em casa, o dia mais tranquilo era meu pai pegando meu irmão pelo pescoço. Então era muita discussão, muita briga, discórdia. E em meio a tudo isso, ele batia muito na gente, a gente era espancado. Então o tempo foi passando e eu fui criando raiva dele. Por que ele fazia isso? Você sabe? O que ele trazia com ele que ele descontava em vocês? Então, na época ele bebia, né? Ele tinha o vício da bebida. E também por causa do passado dele, né? O passado dele foi bem difícil. Então a gente sofreu, né, com a bagagem que ele carregou, ele trouxe para dentro da nossa família. Então, teve até um episódio que eu era criança, eu tinha 5, 6 anos, e eu estava muito doente, com muita febre, e foi o dia que ele mais me espancou. Ele chegou a entrar debaixo da cama, me puxou e me espancou. E aquele dia eu tive muita raiva dele, muita raiva mesmo. Tanto que eu orava, né, para Deus matar ele no caminho, para ele não voltar do trabalho. E quando ele estava em casa, eu vomitava, eu ficava com febre. Então eu tinha esses sintomas por causa da presença dele mesmo. E daí eu me tornei um jovem triste, depressivo. Eu era depressivo desde os 5 anos.
muita tristeza, muita angústia. Só da presença dele, só dele estar em casa, você tinha muito medo, chegava até a passar mal. Eu passava mal, eu tinha que ir pro hospital, tinha febre, calafrio, e minha mãe não sabia o que era, mas era emocional, né? Aí ia pro hospital, o médico passava medicamento, e quando ele não tava, eu ficava bem, mas quando ele tava em casa, era sempre assim. E o seu pai era viciado há quanto tempo? Muito tempo? Desde jovem. Então, quando você olhava naquela época, apanhando, você olhava para os vícios, você pensava o quê? Poxa, a bebida faz mal aqui dentro de casa. Sim. Eu pensava que aquilo fazia mal para todo mundo, né? Não só eu sofria, como meus irmãos. E a minha mãe também. Que ele, teve um episódio que ele forcou meu irmão, que ele pegou e ele bateu na minha mãe, na nossa frente. Então era difícil a gente lidar com aquilo tudo, né? Mesmo minha mãe, ela ia pra igreja, só que eu fiquei com raiva de tudo. Dela, dele, de tudo. E comecei a me tornar essa criança triste. Eu não sorria, eu não brincava. Ou quando a gente brincava, ele batia na gente, a gente não podia rir, a gente não podia conversar. Tanto que, se minha mãe estivesse na cozinha, a gente não ficava, de tanto medo que a gente tinha. Então a gente cresceu com muitos complexos. E esse complexo acarretou o quê na sua juventude, na sua adolescência? Então, eu era muito tímido, né, por causa disso. Principalmente com o sexo masculino. Eu não conseguia ter um diálogo, conversar. E isso me gerou uma mágoa, ódio mesmo do sexo masculino. Até de mim mesmo eu tinha raiva. E aí eu cresci com depressão, ansiedade, síndrome do pânico. Cheguei a uma fase que eu fiquei 2 anos sem sair de casa, que eu não tinha vontade de sair. Eu não saía, não ia para lugar nenhum, não conversava, ficava dentro do quarto, não tomava banho. E ali só foi piorando. Aí eu fui rejeitado na minha adolescência por uma menina na escola. E essa rejeição também me levou a conhecer um rapaz, né? E aí eu falei, se ela me rejeitou, eu vou conhecer outras coisas. E foi quando eu fiquei com ele, naquele momento. Que eu achei que ele ia preencher o meu vazio. Só que dali pra frente foi só ladeira abaixo. As coisas só foram piorando. Aí eu comecei um trabalho, e ali naquele trabalho fui me apresentado bebida, balada, sair, amigos, pessoas. E tipo, aquilo que eu não tinha em casa, que era o acolhimento, eu tive lá, com essas pessoas. Aí eu falei, esse aqui é meu lugar. Essas pessoas estão me aceitando do jeito que eu sou. Eu posso ser eu posso brincar, eu posso rir. Então eu me senti aceito por aquelas pessoas do meu trabalho, que eu comecei a conviver. E ali eu me lancei pra tudo. E quando você disse que se lançou, você foi beber? Eu bebi, eu fumei, eu fui pra balada, eu fui pra parada gay. Por que eu te fiz essa pergunta do início da bebida? Olha que situação, né? Você viu lá atrás o quanto a bebida fez mal dentro da sua casa e você não conseguiu pensar. Sim. Né? Porque se você pensasse, você ia pensar assim, poxa, se tem uma coisa que eu não quero me envolver na minha vida, é com bebida. Olha como trouxe tantos problemas para dentro de casa. Mas não foi isso. Tive problema lá com seu pai, não, tinha ódio de homem. Daqui a pouco você foi buscar um relacionamento para ser feliz. Então, na verdade, as pessoas têm tentado resolver os seus problemas do seu próprio jeito, né? E você foi cada vez mais se afundando. Sim. Né? E com droga, bebida, balada, como que era dentro de você? Porque do lado de fora você estava se socializando, as pessoas gostavam de você, você era aceito ali, mas como que era dentro de você? Então era um buraco, era como se fosse um buraco negro mesmo, que pedia mais sair, beber, pedia mais atenção, porque eu tinha a atenção de todo mundo, eu tinha muitos amigos, eu saía para bastante lugar, eu conhecia os lugares. Então, quanto mais eu buscava, menos eu tinha, né? Menos de mim mesmo. E eu só fui me afundando. Aí cheguei ao ponto de achar que eu precisava de um curso. Eu pensei, eu vou fazer uma faculdade, vou dar a volta por cima, eu humilho todo mundo e fica tudo bem. Aí foi quando eu comecei a faculdade, com esse objetivo. Você começou a fazer faculdade de Direito? Comecei a fazer Direito. Para se mostrar superior às pessoas. Sim. Você vê, a pessoa, ela está procurando, né? Eu costumo dizer que, imagina aí, pensa aí agora um pouquinho, se nascesse uma tartaruga marinha aqui,
que ela procuraria? Ela procuraria água, naturalmente. Ninguém disse para ela que ela precisa de água. Mas o instinto dela levaria ela a buscar a água. Isso normalmente. Não é isso? O ser humano também. Quando o ser humano nasce, ele está em busca de algo. E o que ele está em busca? De Deus. O ser humano sem Deus é a criatura longe do Criador. Sempre vai faltar algo. E o que acontece com o ser humano? Ele vai buscando. Ele busca nas drogas, ele busca em relacionamentos, ele busca em amizades, ele busca a felicidade, mas isso ele só vai encontrar em Deus. Por isso que ele sempre quer mais. Por isso, como o Júnior disse, eu estava buscando mais. E é assim que o jovem fica. É assim que a pessoa fica. Não só jovem, pessoa. Há pessoas que ficam a vida toda buscando mais. Você veja que tem pessoas riquíssimas, têm muito dinheiro, mas são infelizes. Então a pessoa diz assim, eu preciso de um relacionamento. Ela entra num relacionamento, continua infeliz. Eu preciso de amizades. Então ela entra em amizades, ela arruma amizades e ela continua infeliz. Se eu engravidar, a moça fala, se eu engravidar e tiver um filho, eu vou ser feliz. Ela engravida e continua infeliz. Porque é a criatura longe do Criador. Enquanto você não encontrar Deus, você vai buscar a sua vida inteira. E você vai ficar assim, vazio, triste. Porque é impossível você achar em coisas ou em pessoas a verdadeira felicidade. Sabe o que você encontra? Paliativos. Sabe o que você encontra? Momentos. São momentos. É passageiro. É o que passa muito rápido. Enquanto o Júnior vai contar qual foi o ápice ali do sofrimento, eu vou achar um versículo que Jó fala sobre isso e eu quero que você vá contando, Júnior, e qual foi o pior estágio seu, assim? O que aconteceu que você falou assim, eu preciso mudar? Porque agora você estava na faculdade, com essas amizades, no vício, e aí, o que foi o ápice, assim, para você? Então, eu tinha tudo que uma pessoa humanamente quer. Eu tinha amigos, eu tinha o curso dos sonhos. Eu estava vivendo aparentemente o melhor momento da minha vida. Eu tinha tudo. Eu conheci todas as leis, conheci todos os livros, autores, conheci muita coisa. Conheci o mundo, conheci vícios, só que só piorava. Eu ia para a faculdade e eu queria me jogar da ponte, né? Aí vinha sempre uma voz, o que você está fazendo? Você não vale nada, se mata. Então aquilo tudo não me preenchia de jeito nenhum. Mesmo aparentemente eu postando uma foto legal, um vídeo legal, indo em um show que eu achava legal, nada me preenchia. Então sua rede social era bacana? Era. O status era legal? Era legal. Mas dentro horrível? Horrível. É isso que acontece com muitos. Quem abre a sua rede social, imagina, quem olha o seu Instagram, fala assim, uau, o fulano é feliz. Mas só você sabe como é dentro de você. Olha o que está escrito aqui, ó, Jó, capítulo 5, capítulo 20, versículo 4 e 5. Diz assim, ó, porventura, não sabes tu que desde a antiguidade, desde que o homem foi posto sobre a terra, o júbilo dos ímpios é breve e a alegria dos hipócritas momentânea? É isso que acontece. É tudo momentâneo. A alegria de verdade é só quando Deus passa a habitar em você. Do contrário, tudo é momentâneo. Então você conhece algo novo? Uau, legal. Você vai para uma balada? Legal. Você faz isso? Legal. Mas é tudo momentâneo. Quando você coloca a sua cabeça no travesseiro, como você está? Se está tudo bem, então não é com você que eu estou falando. Está tudo bem com você? Não, não é com você. É com você que está tudo mal. Você só vai encontrar a felicidade em Deus. Você pode ter tudo. Você pode estar no melhor momento da sua vida, mas mesmo assim vai ser vazio, porque a criatura, longe do Criador, ela fica desgovernada. Falta algo. E é o que está faltando para você. E aí, Júnior, tendo tudo, mas não tendo nada, sim, como é que você conheceu a Igreja Universal? Então, a minha mãe sempre foi da fé, da igreja. E você chegou aí no começo? Eu ia. Quando era criança? Até os 5 anos, 6 anos eu ia. E não quis ir mais? Não. Por causa que eu fiquei com mágoa, né? Meu pai tava lá dentro e a nossa casa era
aquela briga, Quer aquela dizer, seu contenda. pai ia na igreja, mas não mudava. Não. E em vez de você se apegar com Deus, você saiu. Eu fiquei com raiva de Deus. Ficou com raiva de Fiquei. Deus. E ali eu tendo tudo, né? Buscando tudo, até o momento que minha mãe fez um convite. No final do ano, 2019, ela falou, vamos para a vigília da virada. E eu já tinha programado, tipo, eu ia sair, na minha cabeça eu ia tirar minha vida, na virada do ano. Só que aí eu aceitei o convite dela, né? No dia da virada eu fui. E eu não entendia nada da fé. Eu estava há muito tempo lá fora. Então, quando eu cheguei, eu senti uma diferença. Só que eu sabia que eu precisava fazer alguma coisa para mudar. Foi quando começou um propósito dos 52 domingos de Neemias. E eu peguei aquele propósito. E eu tinha palavra, eu sempre tive palavra. Então eu falei assim, ainda fiquei com raiva. Eu falei, nossa, que saco, eu vou ter que ir 52 domingos para a igreja. Tipo, eu não queria ir para a igreja. Só que como eu tinha palavra, eu peguei e comecei a ir cada domingo. E cada domingo era como se fosse um tapa na minha cara mesmo, porque tudo que o pastor falava vinha em conflito com o que eu vivia, né? E eu relutei bastante. Tipo, eu olhava e falava assim, esse homem é louco. Ele não sabe que mundo a gente vive, né? Porque lá fora não tem esperança. A gente não ouve sobre esperança, sobre recomeço. E todo domingo eu chegava lá e ele falava que ia ter um jeito, que você podia recomeçar, que tinha o Espírito Santo. E um domingo ele falou isso, né? Tem jeito pra você. Aí eu falei assim, não, ele é louco. Esse homem aí não vive no meu mundo, não. E realmente ele não vivia no meu mundo, né? E ali eu comecei a entender que eu precisava mudar. E aí ele falou dos vícios, falou das amizades, falava do jejum de Daniel na época. E eu não entendia nada, mas eu queria uma mudança. Eu queria mudar, eu precisava mudar. Aquilo como se fosse um grito dentro de mim para me mudar. Foi quando eu comecei a fazer tudo certo. Comecei a obedecer. Comecei a abrir a Bíblia, porque eu nunca tinha aberto a Bíblia na minha vida. Comecei a chegar na minha casa e abrir a Bíblia. Porque o Bispo Macedo fala muito, né? Abre a sua Bíblia e lê. Vê o que está escrito na palavra. E eu sempre fui ousado, tanto que eu fui fazer direito. Então, no direito, a gente tem que falar o que está na lei. A gente tem que seguir o que está na lei, obedecer o que está na lei. E quando eu cheguei na igreja, eu não tive essa dificuldade, né? Se o pastor está falando que está ali na Bíblia e vai acontecer, então vamos ver. Aí foi quando eu comecei a fazer desafio com Deus mesmo. Não conhecia Deus, não sabia quem Deus era, mas veio essa vontade, tipo, eu vou desafiar, vamos ver o que vai acontecer. E como é que foi para deixar os amigos, a vida que você estava levando? Foi difícil? Como é que foi? Foi uma decisão? Foi num dia? Foi aos poucos? Então, foi de uma vez. O pastor falou uma vez sobre isso, né? Sobre deixar. Eu entendi que eu estava até ali com aquele povo, com aquelas pessoas, com aquele ambiente. Eu fui moldado, né, por aquele ambiente. Eu passei tanto tempo ali que eu comecei a acreditar que eu só podia viver aquilo. Então eu falei, não, eu não quero mais. Não quero viver mais com essas pessoas. Não que eu tenha excluído, né? Mas eu falei, eu não quero mais. Eu preciso de um novo ambiente. Eu preciso de uma nova vida. E para mim ter o novo, eu tenho que deixar o velho. E foi o que eu fiz. Eu peguei, comecei o jejum de Daniel e eu tirei tudo do ar. No WhatsApp, do ar, deixei no modo avião, celular, larguei tudo. E aí, tanto que no meio desse processo veio até uma amiga minha atrás de mim. Eu falei, minha filha, eu não quero viver uma vida nova. Ela, não, você tá ficando louco? Eu falei, não, eu acho que eu tô ficando louco, mas para ter uma mudança. E aí ela ficou com raiva até na época, mas eu queria mudar, eu precisava mudar. E aí eu comecei a obedecer. Eu ouvi sobre o perdão, e como no direito a gente aprende que a gente tem que praticar, então eu tinha que fazer isso na fé também. Aí eu comecei a pratiquei o perdão, pratiquei o batismo, né, para recomeçar. Porque o pastor falava, sua vida vai começar do zero. E era o que eu queria, começar do zero. Aí eu me batizei, me arrependi. Eu tive meu encontro com Deus, né? Foi o momento que eu entendi que eu precisava da misericórdia de Deus, né? Naquele dia foi como se eu tivesse aberto um banheiro público, sabe, sujo. Que eu olhei pra mim e eu falei assim, eu sou essa sujeira. Então, sem Deus eu não vou conseguir. E ali eu entendi a importância de ter o Espírito Santo. De buscar de fato e de verdade o Espírito Santo. Recebeu o Espírito Santo? Aí eu recebi o Espírito Santo. O que aconteceu depois disso? Então,
A primeira coisa que eu tive foi a paz, né? De você olhar para você e você não precisar de nada para se preencher. Você se sentir completo, você se sentir leve e entender que você estava tendo uma comunhão direta com Deus, né? Não era com o pastor, não era com o obreiro, com a igreja, era eu e Deus. Então, naquele momento foi como se fosse um filho chegando no braço do pai. Eu tive esse encontro com Deus, aí tudo mudou, né? O meu pensamento mudou, o meu entendimento mudou. Tipo, eu tinha raiva do sexo masculino, eu comecei a entender, né, que meu pai foi usado pelo mal. E hoje eu tenho uma nova vida, né? Eu falo até para Deus que se não fosse o Espírito Santo, eu não ia viver a vida que eu tenho com ele hoje. Você falou que uma das coisas que você citou, quando você chegou lá fora, naquele ambiente, daqueles amigos, você foi acolhido. Quando você chegou na Força Jovem, você foi acolhido, excluído? Como foi? Não, eu fui acolhido. Porque eu cheguei com o cabelo grandão, todo loucão, uma roupa de doidão, e as pessoas não olhou pra minha roupa, né? Eu achava que eu ia ser julgado, eu tinha tatuagem, eu tenho tatuagem. Eu pensei que ninguém ia me aceitar, né? Eu falei, eu tô sujo. Esse povo da igreja quer ser perfeito, eu sou o oposto de tudo que eles são. Tanto que no começo eu rejeitava, né? O Força Jovem, eu odiava o Força Jovem. Rejeitei a obreira que me ajudou, rejeitei o pastor que tentou me ajudar no começo. Mas depois eu comecei a enxergar com um olhar tipo assim, eu preciso deles, né? E muitos me ajudou, me deu a mão, me deu conselhos, muitos oraram por mim. E hoje eu tô aqui graças também a todos que me acolheram, né? Todos os obreiros, pastores. E hoje você está servindo a Deus. Estou servindo a ajudando Deus. Outras pessoas. Pela misericórdia de Deus, eu ajudo as mães também, os jovens. As mães me procuram, porque eu dei muito trabalho para minha mãe, né? E muitas mães me procuram e eu consigo orientar, consigo falar da palavra, para ela se apegar a Deus, né, primeiramente, e lutar pelo filho dela, assim como minha mãe lutou por mim, né? Sua mãe venceu, né? Venceu. E quantas mães nos acompanham agora? Você tem um filho problemático, você tem um filho que você já fez de tudo por ele, no braço. Mas não é aqui que você vai mudar o seu filho. Não é brigando, não é falando. Se isso mudasse, ele já teria mudado. Não estou dizendo que você não tem que aconselhar, não estou dizendo que você não tem que falar, não estou dizendo isso. Estou dizendo que o único que pode transformá-lo é Deus. Então aproveita a oportunidade, traga ele aqui na central, leve ele mais próximo de você e com certeza na Força Jovem ali ele vai ser envolvido por uma galera diferente, mas o principal, Deus vai passar a habitar nele para que a vida dele seja também transformada e a senhora venha ter paz, né? O senhor pai venha ter paz vendo a sua casa, a sua família abençoada. Você faz parte do bloco de Guarulhos com a igreja? Faria Lima. Faria Lima. O Algo a Mais lá é de que dia? Segunda-feira, 7h30 da noite. Então hoje, 7h30 da noite, qual que é o endereço lá da Faria Lima? Brigadeiro Faria Lima, 3 e 7h30. A galera da FJU lá é bacana? Lá é. Qual que é melhor, o Itaquera ou... Aonde você chegar, você vai encontrar uma galera diferenciada. Nós estaremos daqui a pouco, às 19h30, aqui do ladinho do Templo de Salomão, na Avenida Celso Garcia, 499, na Catedral do Brás. Ou, se você quiser, você pode procurar uma igreja universal mais próxima de você. Ali tem a galera da Força Jovem. Só você perguntar ali, cadê a galera da FJU? Ali você vai ser bem acolhido. Em todos os lugares, eu tenho absoluta certeza que a galera vai te abraçar e você vai encontrar uma vida diferente. E falando em encontrar uma vida diferente, o Júnior citou sobre o jejum de Daniel. O jejum de Daniel vem aí, começa dia 3. Então já se prepare para o jejum de Daniel, porque dia 24 nós teremos o dia de Pentecostes, o derramamento do Espírito Santo. Vai ser algo maravilhoso. O Bispo Macedo tem falado muito sobre isso. Um conselho que eu te dou, siga o Bispo Macedo nas redes sociais, todos os dias. Pela manhã já tem a mensagem dele. Quando a gente acorda, na hora que ele está fora do país, a gente acorda, a mensagem dele já está lá pronta. Ou você pode ir lá no canal do Telegram, Bispo Macedo, só procurar lá, você entra e você vai se alimentar e viver esta fé conosco. Essa fé que transforma, essa fé que muda. E falando que vem aí também, vem aí as Olimpíadas FJU 2026. O ano passado, o Templo de Salomão ficou em 3º lugar. Foi Templo e Leste, empatou, 3º e 3º, a mesma pontuação. Primeiro lugar foi quem? Foi Itaquera? Itaquera. Primeiro lugar foi Itaquera, não sei por que eu fui falar sobre isso aqui. Segundo lugar foi quem? Foi Guarulhos? Não, né? Sul?
Osasco? Osasco e o Templo Salomão em terceiro, mas isso vai mudar. Você pode ter certeza. Já vou avisando vocês aqui. Já prepara o lenço, leva o lenço para chorar, porque o Templo Salomão vem com tudo, mas é uma disputa muito legal. 1.520 atletas. Nós temos basquete, tudo feminino e masculino. Basquete, futsal, futebol de campo, atletismo, natação. Faltou alguma coisa? Jiu-jitsu, né? Vôlei, boxe. Então tem gosto para todos os gostos de esporte. Eu não vou participar ali ativamente, né? Nem os meus amigos pastores, porque os que correram, a não ser que seja o pastor Daniel estreando agora na pista de atletismo, já disse que não. Vamos procurar um outro nome para disputar pelo Templo de Salomão, porque a gente, para correr aqui, tá uma guerra. Acompanhe e não saia daí. Você está preparado para ativar a sua adrenalina? Vem aí o Projeto Esporte Jovem 2026, as Olimpíadas da FJU. Um evento que vai reunir mais de 1.500 atletas da Grande São Paulo em 2 dias de pura adrenalina, superação e espírito de equipe. Nos dias 16 e 17 de maio, o Centro Olímpico do Ibirapuera será palco de grandes disputas, disputando a medalha de ouro, futebol de campo, futsal, basquete, atletismo, natação, jiu-jitsu, boxe, vôlei de quadra e vôlei de areia. Mais do que competir, é sobre união, disciplina e mostrar do que você é capaz. É a chance de representar sua equipe, fazer novos amigos e viver momentos que vão marcar a sua vida. Então já anota na agenda, prepara a sua equipe e vem fazer parte desse grande evento. Projeto Esporte Jovem 2026. Você não pode ficar de fora. Avenida Ibirapuera, 1315, Vila Clementino. Para participar, acesse forçajovenuniversal.com e procure um polo da FJU mais próximo de você para se inscrever e competir. Força Jovem Universal. Aqui, a Força Jovem é você. Então anota aí, 16 e 17 de maio aqui para toda a capital de São Paulo, ali na SEMI, vai ser muito legal. O pastor Daniel confirmou aqui que se for natação, ele vai. A esposa dele, a dona Fabiana, tá aqui dizendo assim, ele é meu marido, ele vai vencer. Vamos ver, né? Vamos ver. Quem sabe não muda a disputa aí para natação. Mas eu voto no Bispo Celso nadando, viu? Eu acredito que seria louvável ele ir pelo Templo de Salomão. Mas, deixa eu te dizer uma coisa para vocês. Nos estados e alguns blocos aqui de São Paulo, nós teremos nesse mês de maio o Mega Dance, porque o Mega Dance aqui da capital de São Paulo será em junho. Então, deu uma mudada nas datas aí, o Mega Dance em junho e as Olimpíadas em maio. E com certeza vai ser diferenciado. Anne e Júnior, muito obrigado por ter vindo aqui hoje e que Deus abençoe vocês mais e mais, que vocês continuem sendo essa luz, né, cumprindo aí o ID de vocês, servindo a Deus. E você que está aí e quer mudar a sua história, quer transformar a sua vida, se una com a galera da FJU. Que Deus abençoe, um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Estamos mais juntos do que nunca.